the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even comprehend it. But I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it. But I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Fala família, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão vendo aqui que eu tô estrelando aqui a máscara da capela, mas eu vou ter que tirar para poder falar com vocês. Atrapalha minha barba, né? Mas tá bom. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como tá ficando a obra, como tá ficando a nossa casa. Eu sei que tá todo mundo ansioso para voltar, eu também, mas por enquanto é hora da gente continuar em casa. Mas eu vou te dar um gostinho para você poder sentir como é que tá ficando a obra. Vamos lá? Vem comigo.
bagunça isso daqui. Aqui tem tudo que você pode imaginar. Isso aqui tá construção civil. Ó, o bitoneiro que a gente arrumou no canto da obra aí. E aí tem material espalhado pra tudo quanto é lado, areia pra cá, cimento pra lá, tijolo pra lá. Essa daqui é a parte mais legal do que a gente fez. A gente fez um muro aqui, ainda não acabou. Vai acabar lá na altura do muro original. Fizemos 4 buracos aqui, ó. Entrou um monte de voluntário aqui. Eu não vou falar o nome deles, porque eu não quero pecar, não quero esquecer o nome de ninguém. Mas são 4 buracos ali de quase 1 metro. Enchemos de um monte de material. Inclusive rolou um milagre aqui, cara. Veio um pedreiro enviado por Deus aqui, que não cobrou da galera. E ficou aqui 4 dias fazendo isso daqui, ó. Agora a gente vai invadir ali que o louvor tá ensaiando. Ah, a propósito, essa semana a gente tem o nosso louvor. Já tá, chega de copiar os louvores da galera. Eles estão ensaiando, você tá ouvindo tudo desafinado agora. Mas já vai melhorar, beleza? Vem. Fizemos isso aqui também, ó. Agora tiramos essa pedrada toda que tinha aí. Tá aqui o cimento, tá bonitinho, depois a gente vai pintar. E além disso, entendeu? Colocando fogo. E aí, como você pode ver, você tá vendo aqui os bastidores do por trás das câmeras. Isso aqui ninguém vê na filmagem, aparece tudo bonitinho lá, não tem nada de bonitinho aqui, tá tudo sujo. Mas depois a gente vê, tá bom? Então é isso, fica aí com o restinho da nossa montagem, daqui a pouco a gente volta para começar o nosso culto. Valeu! All I see is blessings, got no time for stressing. Don't believe in failures in my life, it's only lessons. They just making room for what I'm on now. I don't got a clue, but I know the one who does know how. Oh wow, it's like I'm learning the game with the maker I already know now. Destiny has my name, know it's coming, it'll never go. I know that we all gonna be alright. We gon' make it through if it takes us all night. No matter what the odds may bring our way, I can see the blessings coming our way. Yeah, yeah, yeah. Blessings on blessings, yeah. I can see the blessings coming our way. Our way, our way. Blessings on blessings, yeah. I can see the blessings coming our way. I can't say that life's been perfect or complain, cause life's been worth it. And all because of who he is working, only working out for my God. And no more living in that fear, no more tears and no. Oh, he's working me and molding me, who he wants me to be. I know that we all gonna be alright. We gon' make it through if it takes us all night. No matter what the odds may bring our way, I can see the blessings coming our way. Yeah, yeah, yeah. Blessings on blessings, yeah. I can see the blessings coming our way. Our way, our way. Blessings on blessings, yeah. I can see the blessings coming our way. I can see the blessings, I can feel your presence. Leaning on the change in my heart for your endeavors. I pray I'm your reflection, I fiend for your correction. The cross brought the connection in through Jesus is perfection. Life done hit me crazy, been more stressed than ever. Living like whatever, through the rain I feel you drawing closer. Lord make me better, take me, shape me, use me, I am yours. Take me, break me for the glory of the Lord. Okay, not only does he hold me when I'm down and feel I'm folding, he my coach when I'm the goalie, never lonely. Got that hope in he who holy, holy, holy. Keep that rugged cross all on me, need that spirit to control me. Seek that word to come and mold me, yeah. It's like I can feel the blessings coming my way. Yeah. It's like I can feel the blessings coming my way. Oi família, tudo bom? Então gente, olha, eu dei uma folga pro Níger hoje, tá? Talvez semana que vem eu deixe ele voltar, brincadeira. Mas eu quero saber como é que foi sua semana. Foi boa? Você conseguiu orar, conseguiu aproveitar a sua semana da melhor forma possível, mesmo que enclausurado, né? Passar mais tempo com a sua família de forma positiva? Bom, espero que sim, né? Agora a gente vai ter um momento muito bacana, que é o momento de oração.
um momento que a gente tem oportunidade aí de conversar com Deus em família. Então aproveita, chama a tua galera, reúne aí os teus e vamos juntar todo mundo e vamos orar. Logo depois desse momento, a gente vai cantar, a gente vai junto louvar o Senhor. E depois eu volto.
Ai, gente, o momento de louvor foi bom, né? Nossa, gosto demais. Confesso que pra mim é um momento muito especial. Muito, muito especial. Um momento que a gente pode cantar junto e é muito bom, né? Agora vem um momento que é mais um pouquinho, é mais que especial. É um momento que a gente vai ouvir aquilo que o Pedro preparou a semana inteira, aquilo que Deus falou o coração dele primeiro e agora ele traz pra gente. Então, se você ainda tem alguma coisa ainda para fazer, para tudo que você está fazendo. Se você ainda não parou, para e vamos sentar juntos assim na sala para a gente ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Oi, tudo bem? Como é que você está? Hoje vocês não me viram no começo, né? Que bom. Tantas outras pessoas com tanto talento na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família. Isso é bom. Espero que em breve já não precise de mim. Mas enquanto eu ainda estou por aqui, é um prazer poder estar contigo, poder compartilhar essa palavra contigo hoje. Se você está nos visitando, é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, acabou capotando aí no nosso canal, seja bem-vindo. Saiba que aqui tem espaço para você, seja você rico, pobre, preto ou branco, alguém ou ninguém. É sempre bom reforçar a ideia de que você é bem-vindo aqui no nosso meio, ainda que digital, né? E se você já faz parte da nossa família, eu fico feliz de você ter voltado e eu espero que essas mensagens estejam te edificando e agregando valor para a sua vida. Antes da gente começar, eu gostaria de orar mais um pouquinho. Se você não tem o costume de orar, só feche seus olhos, vai ser breve. E aí a gente começa com esse diálogo de hoje. Pai, obrigado pela oportunidade de compartilhar da sua palavra, dessas ideias que o Senhor tem colocado na minha mente, no meu coração durante a semana. O meu pedido é para que, enquanto eu fale, o Senhor vai tocando os corações e abrindo as portas do entendimento de cada um, para que eles sejam também abençoados e com essa palavra sejam um pouco mais transformados, se pareçam um pouco mais com Jesus. Que o Senhor possa abençoar essas palavras e esse momento, no nome do seu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Bom, eu não sei você, mas toda vez que eu vou começar uma viagem, eu gosto de saber para onde eu vou e como eu vou chegar lá. Se eu for entrar no carro de carona, eu gosto de saber por onde a gente vai passar, quanto tempo vai demorar, enfim, eu gosto de saber de todos os detalhes da viagem, porque eu quero estar por dentro. E hoje, se eu sou o motorista, eu gostaria de te colocar no lugar do passageiro e te oferecer um pouco de instrução sobre o que eu vou fazer aqui, antes da gente começar. Não é muito comum eu fazer isso, mas eu acredito que o assunto de hoje requer que eu te explique o que vai acontecer. Bom, no começo eu vou levantar uma ideia, talvez uma polêmica. Muito provavelmente eu estou errado naquilo que eu vou afirmar, mas eu não tenho problema com isso. Se eu tiver que voltar atrás no futuro, tudo bem. Mas eu vou provocar um pensamento, que pode ser, se você for cristão ou tem costume de ir à igreja, pode ser que você olhe para essas ideias e escute o que eu estou falando e pense, o que o Pedro quer com isso? Talvez, se você não é cristão e não está acostumado a ouvir uma pregação, você até se identifique com o que eu vou falar, porque é um tema que está rodando na mídia. Mas eu acredito, no fundo do meu coração, que é extremamente importante nós, como cristãos, discutirmos e nos aprofundarmos nesse ponto que eu vou levantar. Mas, como eu disse, é uma jornada, é uma viagem. Mas não desliga não, porque no final dela, eu vou trazer de volta para uma conclusão com um pensamento bíblico, um pensamento cristão, que eu acredito vai nos trazer esperança e uma boa conclusão para esse bate-papo. No fim das contas, é um bate-papo. Vai ser uma pregação um tanto diferente. Meu objetivo aqui não é só falar para você, é provocar um pensamento, fazer você ir mais longe do que você está acostumado a ir com essas ideias. E aí depois eu trago esse pensamento atemporal que vem da Bíblia, que vem de um trecho que Paulo escreveu. A ideia de hoje é a seguinte, eu quero começar com uma pergunta. Qual foi a última vez que você se lembra que o mundo parou? É isso mesmo. Qual foi a última vez que você se lembra que tudo mudou? Tudo. Não estou falando de mudanças pequenas, não. Estou falando de tudo ter mudado. Qual foi a última vez que você lembra que as coisas foram transformadas de tal maneira que nunca mais foi a mesma?
É sobre isso que eu quero falar hoje. Nas mídias, na televisão, na internet, está muito na moda a discussão de um termo chamado disrupção. Disrupção, na verdade, é um abrasileiramento, se é que isso é uma palavra, de um termo em inglês chamado disruption. A gente se apoderou desse termo e em muitos ciclos, em muitos círculos tecnológicos, a gente fala sobre disrupção. Acho que a palavra em português mais próxima para disrupção seria ruptura. Ruptura. E hoje a gente discute nos telejornais e nas mídias se o que nós estamos vivendo nesse momento, na nossa sociedade, é uma ruptura ou uma breve interrupção. Essa é a discussão do momento. Eu tomei a liberdade de consultar algumas fontes que eu tenho, alguns mentores, alguns amigos. Fui em busca de livros e fui em busca de dados históricos, de momentos da nossa história, que isso já aconteceu. E eu conversei, talvez você não conheça esses nomes, mas eu conversei essa semana com Carey Nieuwhof, que é um canadense, mas lidera várias questões sobre pesquisa, junto com outro autor de vários livros, chamado David Kinnaman, que escreve sobre gerações, escreve sobre mudanças. Fui atrás de pesquisas, investiguei tudo que eu podia investigar. E tudo que eu vou te falar aqui hoje, como eu disse no começo, eu posso estar errado, mas é fruto de uma convicção minha. Eu quero fazer primeiro uma distinção entre o termo ruptura e esse termo interrupção. Interrupções já aconteceram várias vezes na nossa história. A interrupção é algo que vem de um progresso natural, a sociedade vai progredindo e a gente é interrompido por invenções novas. Interrupções já aconteceram diversas vezes. E as interrupções, elas causam no máximo uma pausa. A gente pausa, e nessa pausa a gente pensa e ganha clareza naquilo que a gente está pensando, e aí segue-se com a vida, as coisas voltam ao normal. Já uma ruptura, um disruption, o termo em inglês, a vida não volta ao normal como era antes. A vida é interrompida, literalmente. E os nossos costumes mudam. As rupturas, elas são raras, diferentes das interrupções. E durante essa semana, essas últimas 2 semanas, porque na semana passada eu não preguei, quem pregou foi o Dan, eu parei para tentar identificar se no meu tempo, ou no tempo dos meus pais ou avós, nós passamos por algumas rupturas. E eu não consigo me lembrar de nada que signifique uma ruptura. E eu, para ser bem radical na minha distinção entre ruptura e interrupção, eu penso que ruptura é aquilo que interrompe a nossa vida de tal maneira que muda a maneira com a qual nós gastamos o nosso tempo. Ou seja, na história da humanidade, que eu consiga me lembrar, nós passamos por ruptura quando o ser humano descobriu o fogo, há muito, muito tempo atrás, eu não sei te informar quantos milhares de anos atrás, ou milhões, e quando a gente descobriu ou inventou, não sei qual é o termo, a eletricidade. Isso que você vê ligado na sua casa, a força elétrica que liga a televisão e o computador que você está usando. A invenção ou a descoberta da eletricidade e do fogo mudaram a maneira com a qual a gente gasta o nosso tempo. Quando a gente descobriu o fogo, a gente passou a comer carne cozida ou na brasa, e não mais carne crua. Muita coisa mudou, a gente passou a conhecer o calor nas noites frias. E a eletricidade trouxe para nós uma realidade nova. A gente passou a dormir em horário diferente. A humanidade transformou seus hábitos de dormir por causa da eletricidade. Isso é uma ruptura. Agora, aquilo que a gente chama de ruptura normalmente, eu gostaria de chamar de uma interrupção, porque os hábitos voltam a ser os mesmos. Por exemplo, a gente está falando de vírus e gripe, né, durante a crise do Covid-19, mas nós já passamos por pandemias assim, e a realidade é que nada mudou. Na ocasião da peste bubônica, outro dia a gente pode discutir sobre isso, como tudo isso aconteceu, os ratos na Europa e por aí vai. Mas na ocasião da peste bubônica, as coisas voltaram ao normal. Óbvio que pequenas mudanças sanitárias, mas, no geral, as coisas voltaram ao normal. Na gripe espanhola, milhões de pessoas, se eu não me engano, sofreram com a gripe espanhola e perderam suas vidas, mas as coisas voltaram ao normal.
Mais recentemente, o H1N1 trouxe uma pandemia no mundo, em alguns anos atrás, se não me engano, mas as coisas voltaram ao normal. Nada mudou. A gente não anda de máscara o tempo todo e nem passou a lavar as mãos com mais vigor o tempo todo. Porque foi uma breve interrupção. Sim, grave. A gente parou, refletiu, ganhou clareza a respeito das coisas, mas voltou-se ao normal. Eu creio que o que a gente está vivendo hoje, por mais trágico que seja, é uma breve interrupção. E falando em interrupções, no meio das interrupções a gente tem várias invenções. Talvez você esteja assistindo isso num telefone. Muita gente acha que telefone é uma inovação. Eu trouxe aqui um livro para recomendar para você, caso você queira ler, chama De 0 a 1. O autor é um cara chamado Peter Thiel, é o cara que fundou o PayPal. Para mim, isso daqui é a Bíblia dos negócios inovadores de hoje. É para recomendar para você mesmo que eu trouxe. E nesse livro ele fala sobre inovação. A gente define inovação errada. A raiz da palavra inovação vem de fazer novo e não melhorado. E a maioria das coisas que nós chamamos de inovação são melhorias e não invenções ou inovações. Por exemplo, o telefone. O telefone é uma melhoria de como a gente se comunica. Agora, ao invés da gente se comunicar com as pessoas na mesma sala, a gente pode se comunicar com pessoas em outras salas. Já a televisão, por exemplo, pode-se dizer que é uma invenção, uma inovação. Embora não tenha vindo de uma ruptura, não foi de uma necessidade que ela surgiu, mas surgiu de um progresso natural, a televisão mudou a maneira com a qual a gente gasta o nosso tempo, mudou os nossos hábitos. E aí existe essa diferença entre as inovações e as invenções. Tudo que vem de um progresso natural tem um limite. A gente teve o telefone com fio, e depois o telefone de alto alcance, o telefone por satélite, o telefone celular. E chega uma hora que o limite do progresso estabelece uma barreira. Já as inovações, elas começam do zero. Elas estabelecem um começo novo a partir daquele ou daquela ruptura. São diferenças que você deve estar se pensando assim, o que isso tem a ver com o Evangelho? Calma, não desvia, não desliga. A minha intenção é fazer você pensar mesmo. A minha intenção é fazer você raciocinar. Porque toda ruptura não acontece da noite para o dia. A gente pode achar que acontece da noite para o dia. A gente pode achar que a gente foi pego de surpresa com esse corona. Mas não é da noite para o dia. Toda ruptura, ela vai acontecendo aos poucos. Ela passa por fases. Numa determinada fase, as pessoas descobrem a necessidade daquela nova tecnologia ou do novo hábito. Depois daquilo, a gente passa por uma fase de curiosidade, onde essa necessidade vai se espalhando. E aí, as pessoas que trabalham com pesquisa de mercado falam dos inovadores e dos que adotam as mudanças mais cedo, e daí da grande massa. São termos que, na igreja, a gente não precisa necessariamente entender. Mas depois dessa fase de curiosidade, a gente passa por uma fase onde a maioria da população desenvolve a habilidade de usar essa nova tecnologia. E aí sim a fase do reforço, onde todo mundo passa a adotar aquela tecnologia. Para te dar um exemplo, eu me lembro quando eu fui para Nova Zelândia, eu me deparei, na primeira cena que eu me deparei com outro ser humano, eu entrei dentro de uma igreja e duas velhinhas, já nos seus 70 e poucos anos, operavam um MacBook que mexia nas luzes da igreja. Aquilo para mim foi fantástico, porque mostrou a diferença do povo de onde eu vinha, o brasileiro, que eu nunca tinha visto um MacBook na vida. E aí aquelas velhinhas operando aquela tecnologia. O celular também foi assim, o computador também foi assim. Eu nasci numa época, por exemplo, que eu precisei aprender a usar o computador. Minha mãe fez curso de datilografia. Na máquina de escrever. Você sabe o que é máquina de escrever? Você sabe? Se você que está assistindo aí, vamos fazer o exercício. Se você sabe o que é máquina de escrever, digita aí, eu sei. Porque deve ter muita gente jovem assistindo essa mensagem. Minha mãe fez curso de datilografia. Era uma profissão que se tornou obsoleta. Eu tive que aprender a usar o computador. Muitos de nós tivemos que aprender a usar o DVD. Porque as rupturas vão passando de fase em fase e elas demoram para acontecer. Nessa diferença entre interrupção e ruptura, eu queria trazer isso para a igreja. Para a história da religião. Eu parei para pensar e pensei assim, o que isso tem a ver com a igreja? Eu sou meio doido, né? Eu tenho uns pensamentos que vão longe, mas como eu disse, fica aí que a história vai concluir bem. Eu parei para pensar na história da igreja, ou na história da religião, mas
para não ser egoísta, porque eu preciso considerar a religião budista, os hindus, na história da religião judaico-cristã, eu acredito que só houve uma ruptura, uma única ruptura. Só uma vez as coisas mudaram por completo. E aí eu queria te perguntar o seguinte: quando você acha que foi essa ruptura? Vai, você está aí online. Quando você acha que aconteceu essa ruptura? Digita aí. Quando que você acha que foi essa ruptura? Eu tenho certeza que no seu pensamento, ou aí no seu teclado, ou na sala, quando você estiver conversando com as pessoas, você está falando assim: essa ruptura aconteceu quando Jesus veio, porque Jesus dividiu as nossas eras entre antes e depois de Cristo. O que é legal, mas deixa eu fazer uma colocação antes de te responder quando foi a ruptura. Salvas as devidas proporções, óbvio, me entenda bem, não me chame de herege. Eu não estou querendo comparar as pessoas que eu vou falar com Jesus. Mas salvas as devidas proporções, várias pessoas dividiram as eras dependendo de como você olha para elas. Por exemplo, eu sou um fanático por basquete. Michael Jordan dividiu a NBA entre antes e depois do Michael Jordan. Se você gosta de beisebol, a história do Baby Ruth, primeiro negro, se eu não me engano, na liga de beisebol, dividiu a história do beisebol entre antes e depois do Baby Ruth. Para quem gosta de futebol, o Pelé, obviamente, não o Maradona, nossos irmãos da Argentina não sabem nada. O Pelé dividiu a história do futebol entre antes e depois do futebol. Quando a gente fala de cultura e de revoluções, a gente pode levantar Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, George Washington, Abraham Lincoln, John Kennedy, enviando um homem para a Lua, dividiu a história da humanidade entre antes e depois de John Kennedy. Enfim, dependendo da maneira que você olha para as lentes, você vai encontrar pessoas que dividiram a história. E, mais uma vez, eu não estou comparando essas pessoas com Jesus. Certamente Jesus é a distinção entre tempos, a interrupção mais importante de todos os tempos, mas não foi uma ruptura. Porque antes de Jesus e depois de Jesus, os hábitos da sociedade, na sua grande maioria, continuaram os mesmos. A gente continuou saindo, comprando e se cumprimentando e por aí vai. Na minha opinião, a grande ruptura na história da religião judaica cristã foi quando o povo saiu do Egito e, ao conquistar as novas terras, durante o período do deserto e logo ao se estabelecerem, eles criam a religião templária. E aqui eu não estou falando dos cavaleiros templários, não, tá? Não estou falando dos Illuminati, não. Eu estou falando da religião que tem um templo. Pela primeira vez na história, as coisas mudam de tal maneira que afetam os nossos hábitos. É a partir do momento que Deus instrui o povo de Israel a construir uma tenda, um tabernáculo e depois um templo, que só foi ser construído na época de Salomão, mas esse protótipo de templo, ele cria um costume novo. A gente sai de uma geração ou de uma era onde o povo era pagão e ninguém sabia quem era Deus ao certo ou não, e iniciamos uma era onde a gente precisa ir ao templo para cultuar, a gente precisa ter um sacrifício, a gente precisa de um sacerdote, a gente precisa de um rito, a gente estabelece feriados, a gente estabelece costumes, já não se pode andar ou fazer as mesmas coisas no sábado, porque agora é a ordem de Deus, e aquilo muda a maneira que nós vivemos e gastamos o nosso tempo. Tanto que os israelitas, eles precisavam ir ao templo uma vez ao ano para os festivais. Ou seja, isso mudou a cultura inteira. Essa foi a grande ruptura. Claro que isso se repetiu nos outros exílios, na Babilônia, na Síria, e você pode estudar isso com mais calma. Mas, na minha opinião, essa é a única ruptura. Todas as rupturas que a gente passa, todas as interrupções que a gente passa na nossa história, elas servem um propósito, e um único propósito. E é aí que eu quero trazer você, que não é cristão, para o meu entendimento, e você que é cristão, para esse entendimento que deveria ser universal. Toda interrupção, ou toda ruptura, ela faz com que nós olhemos para Jesus de novo. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você acredite ou não, a gente passa a olhar para Jesus de novo. Exemplos. Quando a gente fala de guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã,
enfim, todas as guerras que a gente passou, pequenas ou grandes, catastróficas ou apenas políticas, fazem com que a nossa sociedade olhe para Deus de novo. É notável, durante o Holocausto, a gente tem inúmeras histórias de pessoas praticando amor e olhando para Deus de novo. Durante as guerras, a mesma coisa. Momentos de guerra, de paz, que se levanta a bandeira branca para que possa se celebrar o Natal, por exemplo. Em todas as interrupções, a gente olha para Deus novamente. Além das guerras, eu me lembro, durante o 9/11, né, o 11 de setembro de 2001, há muito tempo atrás, olha, fazem 19 anos já, que as Torres Gêmeas foram abatidas. E, óbvio, eu não estou aqui para discutir política e nem para defender Estados Unidos ou não, enfim, isso aí é papo para outro dia. Mas, naquele tempo, eu me lembro que Christopher Hitchens, Sam Harris e outros autores ateus escreveram vários livros contra a propagação da fé, defendendo que a fé era algo fanático. E mesmo assim, com todos os noticiários e tudo isso acontecendo, a busca pela espiritualidade, e em especial a espiritualidade cristã, cresceu, por incrível que pareça. Enquanto a gente ouve relatórios de igrejas fechando, ao mesmo tempo, em lugares onde a igreja é perseguida, a igreja vai nascendo de novo. E também não é diferente com o corona. Nesse momento, onde a gente discute templos fechados, igrejas abertas, que foi o tema de algumas conversas pastorais há um tempo atrás, onde a gente discute que a fé está mais viva do que nunca, as pessoas olham para Deus novamente e estão experimentando Deus. Você, na sua casa, muito provavelmente, deve estar experimentando Deus de uma maneira que você nunca experimentou antes. E se você não está experimentando Deus, se você não tem tido experiências com Deus, eu quero te convidar a fazer uma prática simples. Logo ao acordar de manhã, reflita. Abra a janela da sua casa, se você não for religioso, e só olha para o céu. Contempla a beleza e a magnitude desse céu. Se a beleza e a magnitude do céu não te levarem mais para perto de Deus, nada mais leva. Você vai encontrar Jesus, eu tenho certeza, você vai encontrar Jesus nas suas experiências. E depois vai comprovar Jesus no entendimento das Escrituras que a gente compartilha na igreja. É um exercício fantástico. Todas essas interrupções, como eu disse, elas nos dão a oportunidade, pelo menos o lado positivo do que eu vejo, é que a gente tem a oportunidade de parar, refletir, receber clareza nas coisas que a gente está pensando, e aí seguir com a missão. Muitas das vezes a gente fica embolado nos nossos pensamentos, com muita coisa que a gente está fazendo. E as interrupções, elas servem para isso. Eu acredito que o corona, diferente da maioria dos pensadores, muita gente está dizendo que isso é uma ruptura, que as coisas nunca mais vão ser as mesmas, que as coisas nunca mais vão voltar ao normal. Que Dr. Fauci, o líder em epidemiologia, eita palavra difícil do Espírito Santo, epidemiologista nos Estados Unidos, ele disse numa entrevista coletiva que os americanos deveriam nunca mais apertar a mão um do outro. Eu não acho que isso vai acontecer. Na minha opinião, eu acho que a gente vai passar por essa pandemia, e eu sei que você está ouvindo muito, eu acho, é isso mesmo, é a minha opinião. E logo depois, talvez 2, 3 meses, nós vamos olhar para trás, e nós vamos perceber que foi uma interrupção, talvez grave, uma interrupção que desafiou, sim, a nossa fé, uma interrupção que nos mostrou maneiras novas de olhar para as coisas, mas só uma interrupção, e as coisas voltaram ao normal. Por que eu estou dizendo tudo isso? Com igreja e por aí vai. Eu estou dizendo tudo isso para você perceber que isso que a gente está fazendo aqui agora, isso aqui, ó, online, né? Eu aprendi a brincar com as câmeras, né? Então eu faço lá, aí eu faço aqui, igual o jornalista. Mas isso que a gente está fazendo aqui, isso aqui não é igreja. Como assim, Pedro? Isso aqui não é igreja. Por mais que você esteja se alimentando aí na sua casa, isso aqui não é igreja. A gente costumava dizer nos encontros presenciais que isso não era igreja. E esse online não é igreja. O online é uma ferramenta. O online é um meio de propagação. No máximo, uma maneira de distribuir conteúdo. Porque com isso daqui é muito passivo. Você está aí na sua casa me assistindo e eu falando para você. Jesus nunca quis que isso fosse igreja.
O online nunca foi, nem nunca será uma maneira nova de ser igreja. Assim como o telefone não é uma maneira nova de comunicação. O telefone é só um meio de comunicação. Ele facilita a comunicação, mas os princípios são os mesmos. É transmitir informação do ponto A para o ponto B. A mesma coisa com os meios de transportes, carro, ônibus, avião. Os princípios não mudam. O princípio é levar alguém do ponto A ao ponto B. São só meios. O online é um meio de distribuição de conteúdo. Mas você não pode se enganar e achar que isso é igreja. Porque quando isso aqui passar, você vai perceber o quão superficial é assistir um culto online. Na verdade, isso é até contraditório. Não existe assistir culto. Existe prestar culto. Existe você prestar culto. Existe o culto racional. Existe o culto que Paulo descreve, que é você entregando a sua vida inteira. Isso é culto. Essa reunião aqui, com música, isso aqui é um evento. Com um propósito. Eu quero ser bem veemente te dizendo isso. Tem um propósito nisso daqui. É propagar para você que não conhece Jesus a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. E para você que já conhece Jesus, é te instruir melhor, para que você não precise disso. Entendeu? O meu exercício é me tornar obsoleto. O exercício de todo crente é se tornar obsoleto. Para que um dia, quando o Espírito for derramado sobre toda a carne, para que cada um entenda no seu próprio coração as leis que Deus colocou lá dentro. Isso é culto. Isso daqui não. Isso daqui é uma forma de distribuição de conteúdo, que eu te convido para participar e que a gente convida outras pessoas de uma maneira estratégica. Mas é só isso. É um meio. O online é um meio. E aí eu queria que você pensasse profundamente, antes de a gente entrar na parte bíblica. Eu sei que eu já falei bastante, mas eu quero reforçar a ideia da viagem. Nós estamos numa viagem. E eu vou chegar lá no destino. Mas antes eu quero te desafiar a pensar profundamente a respeito de um assunto. A gente está falando de pandemia e de mudança de hábitos. E se a internet desaparecesse? E aí? Como você cultuaria a Deus se você depende disso daqui? Como que você discipularia as pessoas? Como que você seria a igreja sem internet? A gente se tornou tão dependente da internet, não é mesmo? Como que você faria? Acho que a resposta é bem óbvia. Provavelmente você já deve ter rido aí. A resposta é óbvia. Você voltaria aos primórdios da fé cristã. No 1 a 1, no individual, no amar ao próximo. E aí, isso tudo serve para mostrar para nós que é o seguinte. A maneira nova, a gente chama de maneira nova de fazer igreja, a maneira nova, na verdade, não existe. A maneira nova é uma maneira que já é velha, que na verdade é a única maneira, que é amar o próximo. Se a internet fosse tirada da gente, a gente não tivesse recurso nenhum, nós voltaríamos à base de tudo. Quando Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, um novo mandamento, que não tem nada de novo naquele mandamento, um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque é por causa do amor que vocês têm uns pelos outros que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Ei, o mundo, as pessoas de fora da igreja, que não têm fé, elas não vão olhar para a nossa estrutura e falar, nossa, olha que igreja linda, agora tem forro, tem luz, olha que fantástico, esses são cristãos mesmo, porque o prédio deles é fantástico. Isso não faz a menor diferença para as pessoas que não têm fé. Não deveria fazer diferença nenhuma para quem tem fé. As pessoas não vão olhar para o nosso culto online e falar, ó, tá bombando o culto deles, hein? Ó, que isso, hein? Ó como é que os caras são crentes. Ó Deus fazendo milagre aí. Isso não faz a menor diferença para o mundo. Esses dias alguém falou para mim, cara, você está entrevistando uma galera que é famosa e tal, vai bombar seu podcast. Como se isso fizesse alguma diferença. Não faz diferença nenhuma. As pessoas não vão olhar para o tamanho da nossa estrutura, para o tamanho da nossa igreja. As pessoas não vão olhar para a nossa metodologia e falar, olha como é que os caras têm uma metodologia diferente de discipular as pessoas. Nada disso é evidência de ser cristão. A evidência de ser cristão é o amor um ao outro, o amor ao próximo. É quando você aí na sua casa percebe a necessidade do seu vizinho, do seu parente, daquele amigo. É quando você percebe que a comunhão vai além do estar junto,
mas vai em se preocupar com aquela pessoa que você já não vê há 3 semanas. Você manda uma mensagem para aquela pessoa e fala, você está precisando de alguma coisa? E ela fala, eu estou. E aí você se encarrega de providenciar. Você é a resposta de oração. Como Deus disse para Abraão, você tu uma benção. E aí você vai e responde àquela necessidade. Isso é o verdadeiro cristianismo. É isso. Não é nada das nossas estruturas. Porque Jesus fez tudo que ele fez, sem computador, sem internet, sem Facebook, sem Instagram, sem TikTok. Imagina Jesus no TikTok. Não ia prestar. Não ia prestar. Mas sabe aquele vídeo do TikTok que a gente faz com a roupa assim, de repente faz assim, buf. Jesus ia fazer assim, ó, desse lado do TikTok, aí de repente ele aparece aí do seu lado. Você ia sair correndo. Não ia prestar Jesus no TikTok. E aí a galera que nem sabe o que é TikTok está vendo isso daqui e está viajando na maionese. Enfim. O que eu quero dizer é que interrupções ou rupturas, toda vez que a gente é pego de surpresa, qualquer interrupção parece uma ruptura. E eu insisto em dizer que essa pandemia é só uma interrupção. Há 5 anos atrás, o Bill Gates deu uma palestra na conferência TED, falando sobre o quão despreparados nós estamos para uma pandemia. A gente está preparado para a guerra, a gente está preparado até para a guerra nuclear, mas uma pandemia dessa nos pega de surpresa. E quando a gente é pego de surpresa, parece que tudo vai mudar, que nada volta ao normal. E aí, por último, antes de eu entrar na passagem bíblica que eu quero entrar contigo, porque eu vou concluir com ela. Por último, eu quero te dizer o seguinte, eu acho, mais uma vez eu e os meus achismos, eu espero que esse vídeo fique no ar aí pelos próximos 20 anos, porque daqui a 20 anos, quando as pessoas assistirem esse vídeo, isso vai soar como uma profecia. Talvez eu não esteja nem vivo, espero que sim, estou com 36, né? Quando eu tiver com 56, talvez escrito o meu primeiro livro, porque eu acredito que a gente só deveria escrever um livro depois de 50. As pessoas vão ver esse vídeo aí e vão falar, caramba, o cara profetizou isso há 20 anos. Presta atenção no que eu vou te falar, principalmente você que é crente. Tá? Você que é crente. Eu acho que essa pandemia é só um teste. Ela só acelerou, e eu não estou falando que é teste de Deus nem do diabo, tá? É um teste. E ela acelerou as revoluções que precisavam acontecer para a gente se preparar para aí sim, a próxima ruptura de verdade. A próxima ruptura que vai causar um cataclisma na nossa maneira de viver, que, cara, nós não estamos preparados para isso. A nossa fé rasa, vazia, fé de igreja, a gente tem fé de igreja, de ir na igreja, de ir no culto. A nossa fé não está preparada para essa ruptura. Os cientistas, os que mexem com tecnologia, chamam essa próxima ruptura de singularidade. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. Singularidade. É a data, eles dizem que entre 2030 e 2050, a gente vai chegar no ponto onde as máquinas vão tomar decisões melhores do que as dos seres humanos. Hoje, as máquinas já tomam decisões mais rápidas. Isso é provado já. Mas vai chegar um dia que elas vão tomar decisões melhores. E aí nós vamos ser confrontados com perguntas e questionamentos que a gente não aprendeu nem a pensar a respeito deles, quiçá responder. Vou te dar alguns exemplos, que eu disse para você que eu queria provocar um pensamento e te assustar. Na verdade, meu objetivo é te assustar, no bom sentido. Por exemplo, hoje já existem carros que não precisam de motoristas. Esses carros são dirigidos por computadores e algoritmos que dependem da internet, que já é viva. Eles chamam, nos Estados Unidos, de IoT, the Internet of Things, né, que é a internet das coisas. Quando as coisas estão interligadas. Você pode achar que isso é ficção científica, mas na sua casa deve ter uma televisão que a gente chama de Smart TV, onde você põe o Netflix, e o Netflix sugere para você, baseado no algoritmo e nos últimos episódios e as últimas séries que você assistiu. Nós vamos chegar num tempo onde as decisões da sociedade vão ser tomadas a partir de tecnologia e não de filosofia. Até hoje, a gente toma as nossas decisões baseadas na filosofia, conceitos de moral e ética que a gente herdou de Aristóteles e Platão. Nem de Jesus foi, deveria ser. Vai chegar um tempo em que a tecnologia vai sobrepor a filosofia. Parece muito técnico esse assunto, mas pensa comigo. O carro que não precisa de motorista. Entra o passageiro do carro e no percurso entre o ponto A e o ponto B, o carro entra na estrada. E nessa estrada, num determinado momento, existe um caminhão do lado esquerdo do carro, do lado direito um precipício.
e na frente, numa questão de milésimos de segundos, pula uma criança na frente do carro. Não dá tempo para frear. O algoritmo daquele computador já calculou em milissegundos que não dá tempo para frear e o impacto vai matar a criança. E o algoritmo precisa decidir, naquele momento, quem ele mata. O motorista, ou o passageiro do carro, a criança, ou ele causa um acidente em massa, com o caminhão e outros envolvidos. Quem vai escrever esse algoritmo? Hoje, a gente pode ter a esperança de que um engenheiro vai escrever. Quando os computadores aprenderem a aprender, as coisas vão tomar a liberdade de escrever esse algoritmo. E aí eu e você já não temos esse controle. A nossa esperança é que a gente desenvolva esses algoritmos de tal maneira que eles nos façam bem. Mas como George Lucas já dizia, o cara que escreveu Guerra nas Estrelas, ele dizia que Hollywood produz o que a ciência descobre. É bem provável que as máquinas vão entrar numa guerra contra os seres humanos. Eu não estou aqui querendo profetizar o apocalipse, mas eu estou querendo fazer você pensar. Pensa, por exemplo, quando nós chegarmos no dia em que as mulheres não mais passam pela gestação dos seus filhos dentro do seu próprio útero, mas escolhem, por uma razão de segurança, gerar seus filhos in vitro. Quando esse processo for barato e alcançável para todo mundo. Quando aquele feto, ainda sem formação, sem corpo, só no formato de uma célula, através de um mapeamento genético, que já é possível, e através de nanotecnologia, que também já é possível, é assim que você faz hoje a sua endoscopia, por exemplo, passa por um processo de avaliação e descobre-se que aquele feto tem 30% de chance de desenvolver um Alzheimer. E aí, a gente tem a opção de retirar o neurônio, ou a glândula, ou a parte do desenvolvimento do DNA daquele feto que causa o Alzheimer. E aí a gente entra numa discussão da medicina que já dura anos. Se a medicina é uma medicina de aprimoramento, onde eu vivo melhor, ou a gente se torna deuses, onde a gente descobre o segredo da vida. Eu brinco aqui que as pessoas dizem que descobriram como que faz para viver 200 anos. Eu já descobri como é que faz para viver uma vida eterna. E sem decair o corpo, sem estragar os órgãos. É só confiar em Jesus. E esse espírito que foi dado por Deus, no momento em que seu corpo acaba, volta para Ele, para a eternidade. Essa é a nossa fé. Mas, e no dia que a ciência tiver que discutir tudo isso? Todas essas coisas eu falei durante meia hora, 40 minutos. Talvez você já esteja até desligado. Agora eu quero te trazer de volta. Eu falei todas essas coisas para te dizer o seguinte. Ninguém sabe o que está acontecendo. Eu não sei. Nenhum cientista sabe. As mentes mais brilhantes da nossa sociedade não sabem o que está acontecendo. Ninguém previu, ninguém prevê e ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu tenho um encorajamento para você que vem da palavra de Deus. E é assim que eu quero fechar. Independente do tempo em que nós vivemos, passado, presente ou futuro, independente da era em que nós vivemos, onde as discussões são aterrorizantes, ou a gente descobre até como viajar no tempo, vai que isso é possível. Independente do lugar onde nós estejamos, se a gente está no planeta Terra, ou se nós colonizamos um outro planeta, como já é plano de alguns, como Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk e outros mais. Independente de tudo isso, existe uma verdade atemporal, embutida em uma das cartas que Paulo escreveu, que quando você lê, pensando em todas essas implicações que eu te dei, nunca mais você vai ler isso da mesma maneira. Nunca mais. Ah, mas eu não sou crente, não sei nem o que é Bíblia. Meu amigo, anota o que eu vou te falar, porque nunca mais o seu entendimento vai ser o mesmo. Anota num pedaço de papel, depois você procura uma Bíblia na sua casa com algum amigo, grifa, rabisca, estuda e entende o que Paulo quis dizer com esse texto que eu vou te mostrar. E se você já for cristão, se você tiver Bíblia aí, pega a sua Bíblia de papel. Se você não tiver Bíblia de papel, pega o seu celular, grifa, anota, rabisca, porque nunca mais, estou te falando sério, nunca mais
você vai olhar para essa passagem da mesma maneira que você olhava. É muito provável que você tenha pulado essa passagem várias vezes, mas hoje eu quero desempacotar ela, para que você tenha um entendimento novo, fresco, da palavra de Deus. Essa palavra está em 2 Coríntios, a segunda ou terceira carta, na verdade, que Paulo escreveu aos Coríntios. Na nossa Bíblia chama de segunda, mas é a terceira. 2 Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. 5 versículos. Eu vou fazer uma pausa no 12 e 13, para te dar um conselho, uma dica, mas a parte grossa daquilo que eu quero falar está nos versículos 14, 15, 16 e 17. Está preparado? 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Paulo, escrevendo para os Coríntios, diz o seguinte: quando eu cheguei a Troade, uma cidade que Paulo fez uma viagem, para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego no espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Antes de eu continuar nesses versículos, aí Paulo diz assim: por isso eu me despedi deles e fui para Macedônia. Esses versículos 12 e 13, eu quero te dar uma dica. E aí, para os cristãos, a gente tem mania de dizer assim, essa é a vontade de Deus para a minha vida. E eu quero te dar um conselho de maturidade, tá? Nesse tempo que a gente está buscando a Deus nas nossas casas, quero te dar um conselho de maturidade. Nem sempre o primeiro entendimento da vontade de Deus que você tem é o entendimento que Deus quer que você tenha. Nem sempre o primeiro entendimento que você tem da vontade de Deus para a sua vida é o entendimento que Deus quer que você tenha. Por que eu estou te dizendo isso? Eu passei por isso. Eu, quando morava na Nova Zelândia, eu acreditava que a vontade de Deus para a minha vida era para sempre que eu ficasse na Nova Zelândia. Eu tinha essa convicção profunda. Eu não tinha o menor desejo e nem planos de voltar para o Brasil. Até que a minha convicção a respeito da vontade de Deus mudou. A convicção sobre Deus nunca muda, mas sobre a vontade dele, a gente vai amadurecendo e a gente percebe coisas que não percebia antes. Paulo foi assim. Paulo resolveu no seu espírito ir para essa cidade, em Troade, porque ali havia uma porta para a pregação do evangelho. Abriu uma porta inegável para Paulo. E Paulo foi para lá sabendo que ele ia pregar o evangelho. O motivo dele era bom. Só que quando ele chega lá, ele fica impaciente. Se você quiser aprofundar mais, você pode ler o livro de Atos, onde Paulo conta essa história, e aí você vê as várias viagens missionárias de Paulo, e numa delas você vê Paulo, assim que chega em Troade, a gente não sabe quanto tempo ele passa ali, talvez dias ou meses, não sei, ele tem um sonho com um homem da Macedônia pedindo para que ele fosse para lá. E esse sonho da Macedônia bate no mesmo tempo em que ele sente falta de Tito. Tito, que é um pastor jovem também, assim como Timóteo, que assume outras igrejas, e Paulo foi para Troade para pregar o evangelho, sim, mas também esperava encontrar ali Tito. Como Tito não chega, ele fica inquieto, e aí ele resolve ir para Macedônia atendendo o sonho dele. Ou seja, Paulo teve uma primeira percepção da vontade de Deus, começou a fazer, meteu bronca, pegou o evangelho, deu resultado, e de repente, ele muda de convicção. Continua sendo a convicção de Deus, mas ele muda. E aí ele resolve ir para Macedônia, onde ele entende que o Espírito Santo o estava chamando por causa desse sonho. E aí os versículos que eu quero focar são os seguintes, do 14 para frente. Mas graças a Deus, Paulo continua a carta dele, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Vamos destrinchando isso daqui, olha só. Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Quando Paulo escreve esse pedaço aqui, para quem conhece um pouco da história de Paulo, a gente consegue ouvir na voz dele, consegue ouvir ele dizendo, ou ele repetindo, ou ele refletindo sobre as passeatas romanas do pós-guerra. Quando o Império Romano, e Paulo era um soldado romano, quando cresceu no meio de Roma e aprendeu tudo a respeito de Roma, quando o Império Romano tomava um território novo ou vencia uma batalha em meio às guerras, eles preparavam uma procissão. E essa procissão chamava-se de entrada triunfal,
quando eles entravam naquela cidade nova ou retornavam a Roma na festa maior, quando os soldados e os generais retornavam a Roma, o imperador vinha no meio daquele carro alegórico gigantesco, então uma semelhança com o carnaval. Claro que o carnaval não tem nada de cristão, não é isso que eu estou querendo dizer, mas essa passeata com o imperador no topo do carro sendo celebrado, e eles entravam pela cidade, e quando eles entravam pela cidade, os moradores de Roma celebravam o imperador bem-sucedido na guerra, jogavam rosas e flores que exalavam um cheiro quando os cavalos pisoteavam aquelas rosas, e esse cheiro subia e tomava conta da cidade. E junto com isso, do alto das carreatas, os soldados jogavam perfumes pela cidade, e esse perfume também exalava um aroma. E esse aroma, ele comunicava algumas coisas. Para os cidadãos romanos, comunicava a festa e a celebração da vitória. Para aqueles que eram inimigos de Roma, na cidade que eles conquistaram e talvez escondidos nos escombros de Roma, comunicava que o império chegou e eles precisavam se render. E aqui a gente vê uma analogia interessantíssima, porque ele diz, graças a Deus que sempre, não é de vez em quando, não é só durante as crises, é sempre, no passado, presente e futuro. Se você declarou sua fé em Jesus, você está incluído nesse povo aliado desse imperador soberano. Domingo passado, o Dan pregou aqui a respeito, Deus ainda está no trono. Essa imagem do imperador no carro, Paulo, ele olha para essa imagem como se Jesus fosse esse imperador no carro, que finalmente ganhou a batalha contra o inferno, contra o pecado, contra a morte, e ele entra nos céus, no reino dos céus, sendo celebrado. E aí a gente lê quando Jesus, por exemplo, entra na cidade, as pessoas jogam folhas de palmeiras no chão e cantam Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, o que reflete o canto dos anjos no céu, e você vê tudo isso interligado. E Paulo, quando ele escreve isso, ele imagina que ali, uma passeata de um reino que é inabalável. Deus, graças a Deus, que Ele sempre nos conduz vitoriosamente. E aqui Paulo não está falando de um império romano. Paulo não está, embora essa seja a raiz da alegoria, Paulo não está falando de um império egípcio, de um império assírio, de um império babilônico, de um império grego. Paulo não está falando de um império que finda. Paulo está falando de um império inabalável, de um reino inabalável. Não é à toa que nas páginas da sua Bíblia, quando você folheia Hebreus, você vê que agora nós temos um sacerdote que é muito melhor, inimaginavelmente melhor do que todos os outros sacerdotes, e que o templo não cai, e que o reino é inabalável. Por isso a gente pode entrar com confiança na presença dele, porque o reino de Deus é inabalável, e Paulo está falando a respeito desse reino inabalável aqui nesse pedaço. Graças a Deus que ele nos conduz sempre, vitoriosamente em Cristo. O que significa em Cristo? Em Cristo não é com Cristo. Tem muita gente que está com Cristo, mas não está em Cristo. Judas estava com Cristo, mas não estava em Cristo. Pilatos estava com Cristo, mas não estava em Cristo. Muitos que seguiam Jesus estavam com Cristo, mas não estavam em Cristo. Porque estar em Cristo é ser uma nova criatura. No começo eu falei sobre inovação. Você é uma criatura inovada e não uma criatura melhorada. Você não foi melhorado, porque não tem o que melhorar no ser humano. Nós somos tomados pelo pecado e a gente precisa ser renovado e não melhorado. Não dá para fazer reforma, tem que renovar, tem que criar um novo, tem que nascer de novo. Quando Nicodemos chega para Jesus e fala, o que eu faço para entrar nesse reino vitorioso de sempre? Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer do Espírito. Por isso que Paulo fala na mesma carta aos Coríntios, um pouquinho para frente, ele diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo é novo. As coisas velhas passaram. Essa é a ideia de Paulo. E ele diz, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E, por nosso intermédio, às vezes a gente passa despercebido nos textos.
por nosso intermédio. Embora nós somos vitoriosos em Cristo, é por nosso intermédio que o próprio Deus exala esse perfume, esse aroma que volta para Ele. Deus coloca em nós um aroma e no nosso intermédio, enquanto nós vivemos, com a nossa vida, Ele cuida para que entre os que estão sendo salvos, que é o texto diz aí, e os que estão perecendo, esse aroma exale de volta para Ele. Ou seja, tudo vem dele sim, e volta para Ele sim, mas é pelo nosso intermédio, é a nossa vida, é o nosso testemunho, é o seu testemunho, é a sua vivência, é aquilo que você fala, é a sua integridade. É isso que Paulo está querendo dizer. Por nosso intermédio, Ele exala em todo lugar, em todo tempo, em toda circunstância, em meio a guerras, pandemias, Covid, em todo o tempo, Ele exala esse perfume. Para alguns, esse perfume é um perfume de vida. Para outros, é um perfume de morte. Que é o que Paulo quer dizer com aquela alegoria quando eles entram na cidade. Para os que estão sendo salvos, para os que por alguma razão Deus escolheu salvar, o nosso testemunho, a nossa fé exala a vida. Para aqueles que resolveram se rebelar contra Deus, essa testemunho, e aí Paulo provavelmente usa do próprio exemplo dele. Ele que era perseguidor dos cristãos, se coloca no meio dessa passeata imaginária, e ele imagina que os cidadãos romanos olhando para ele, os que se convertem se alegram com ele, mas os que não entendem, olham para ele e falam, Paulo, o que você está fazendo? Você se tornou um deles também, você se tornou um traidor. Cheiro de morte. Essa é a dinâmica do Evangelho de Jesus. E aí Paulo diz o seguinte, quem está capacitado para tanto? Que reforça a ideia de que vem dele, volta para ele e passa por nós. Ao contrário de muitos, e isso é importante, eu quero que você grave isso e eu vou terminar já já. Ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Irmãos, irmãs, e seja lá quem estiver me assistindo. Uma coisa que eu espero que você nunca veja de mim, e nem da capela. Nós não negociamos o Evangelho. Eu não estou nem aí para as tendências do mundo. Nós não negociamos o Evangelho. O Evangelho não é negociável. O Evangelho não pode ser vendido. Eu não posso comunicar para você aqui um Evangelho que diz que vai te curar de corona, quando ele não diz que vai te curar de corona. Eu não posso pegar um texto fora do contexto e dizer que a gente vai pegar em serpentes e aí nenhum mal vai pegar em você. Eu não posso pegar textos que têm licenças poéticas do Antigo Testamento para declarar que você não... declarar e determinar que você não vai ser contaminado por nenhuma doença. Claro que eu tenho fé. E é claro que eu acredito que os dons ainda se manifestam até hoje. E é claro que eu acredito que Deus pode curar. É para isso que a gente ora. E se a nossa oração move Deus, ou se a nossa oração nos alinha com Deus, isso eu também não sei. Mas eu não posso negociar o Evangelho. A nossa missão é comunicar para você um Evangelho tão claro, que você tenha que escolher conscientemente ir para o inferno. Está entendendo o que eu estou falando? Às vezes as pessoas negam essa realidade de céu e inferno. E eu também não quero ser dualista. Mas se a gente for colocar em duas caixinhas, no final dos dias, quando você tiver que perceber para onde você vai, céu ou inferno, e se esse caminho, esse destino depende da escolha ou da sua salvação ou da sua vivência com Cristo aqui, para onde você vai? Para onde eu vou? O meu objetivo é comunicar o Evangelho de maneira tão clara, mas tão clara, que você não fique com dúvida, que quando você aceitar esse Evangelho de Jesus, você tenha plena convicção de que você foi salvo. E quando você negar esse Evangelho de Jesus, você tem a plena convicção de que o seu futuro eterno não é bom. Essa é a minha convicção. Estou querendo te botar medo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Eu estou querendo emular o comportamento de Deus. Paciência, compaixão e misericórdia. Por isso eu prego de maneira clara. Por isso eu não quero negociar o Evangelho. Eu não quero fazer como esses caras faziam, e nem como muitas pessoas hoje negociam. O que a gente está vendo hoje na história da igreja não é o Evangelho. É um conto de fadas para enganar otário. E aí as pessoas que às vezes assistem vão falar assim, poxa, você usa umas palavras muito fortes. Só assim você vai entender.
Não é evangelho isso. O evangelho que promete sucesso, carro, e tudo isso é bom, tá? Não estou fazendo voto de pobreza, não, isso é bom. E eu oro para que você possa ter uma vida assim também. Mas eu oro para que você tenha a percepção de que a vida assim não é nada comparada à vida eterna na presença de Deus. É isso que eu quero que você perceba. Esse é o evangelho. Nós não negociamos o evangelho. Pelo contrário, em Cristo, como Paulo diz, nós falamos diante dele, como se a audiência fosse ele, com toda sinceridade. Então, irmãos, para a gente concluir, embora tudo isso possa parecer muito confuso, e talvez você esteja tentando conectar os pontos, o que uma coisa tem a ver com outra? Agora, eu não acredito que é hora da gente entender, é hora da gente exercer. Como assim, Pedro? Agora não é hora de entender a situação, é hora de exercer a sua função de cristão. É isso que eu acredito que a gente está passando. Por quê? Quando a gente lê nesse texto, nós percebemos que nós somos uma oferta para Deus. Eu e você que está me assistindo aí na sala. Ah, mas eu não sou crente. Você está ouvindo a minha palavra agora. Você está percebendo o que Jesus fez por você. Você já se tornou cristão e nem percebeu. Você já passou a seguir Jesus e nem percebeu. Nós somos uma oferta para Deus. Um aroma. Por onde a gente passa, através de nós, esse aroma que vem de Deus exala. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: qual é o aroma que você exala? O aroma de vida, de morte ou nenhum aroma? Porque é inevitável. Você vai exalar esse aroma e as pessoas que estão sendo salvas vão perceber isso em você. As pessoas que, infelizmente, não estão sendo salvas vão perceber isso em você, vão criar um outro sentimento que não amor e que não arrependimento. Mas o pior da vida cristã é viver uma vida sem cheiro. O pior crente é o crente sem cheiro, que não cheira nada, que não é identificável, que ninguém consegue perceber que o cara tem fé. Esse é o pior cristão. Se você está me assistindo e você declarou sua fé em Jesus, está na hora de você passar uma vida que exala um cheiro agradável, que as pessoas percebem em você Cristo, que as pessoas percebem em você a vitória desse reino inabalável, que as pessoas percebem em você uma calma, uma paz no meio dessa pandemia. Não existe pânico no meio do cristão, existe cautela, existe prevenção, existe colaboração com os nossos governos, mas pânico não. Nós não recebemos um espírito de medo, nós recebemos um espírito de ousadia, de fé. Esse espírito, o mesmo que ressuscitou Jesus, é o que está dentro de você. Qual cheiro você exala? Qual aroma você exala? Vida, morte ou nenhum? É para pensar. Um dos teólogos mais famosos de tempos recentes, o nome dele era A.W. Tozer. Ninguém sabe o nome do meio dele, na verdade, porque é sempre abreviado. Ele dizia o seguinte: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Presta atenção. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. A.W. Tozer disse que um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Eu, porém, vos digo que um mundo confuso precisa de cristãos esclarecedores. Um mundo confuso precisa de cristãos esclarecedores. Durante muito tempo, eu e você, a igreja, os cristãos, foram fruto e talvez parte da confusão, do caos. A gente colaborou para o caos, para a guerra, para a desigualdade. Durante muito tempo, nós fomos o peso errado da balança. Durante muito tempo, nós confundimos mais do que esclarecemos. Chegou a hora do cristão de verdade, os crentes que pensam, não os que não pensam, os que pensam, os que oferecem um culto racional. Chegou a hora de nós apresentarmos um evangelho que salva, que cura, que redime, que transforma em qualquer situação e que traz esperança de uma vida eterna e que põe na perspectiva correta essa vida temporal, falha e caída nossa. Chegou a hora do cristão apresentar de novo a fé dos nossos irmãos mais tradicionais, que ansiava pela volta de Jesus e pela nossa vida eterna. Se o mundo confuso, se o mundo assustado precisa de uma igreja
corajosa, um mundo confuso, que é onde nós estamos hoje, precisa de cristãos esclarecedores. Por último, eu quero fazer uma declaração polêmica. O mundo em que nós vivíamos antes dessa ruptura, ele precisava da igreja. A igreja era uma instituição necessária no mundo. A igreja cumpria muitas coisas que outras instituições não cumpriam. Portanto, o mundo que nós vivíamos precisava da igreja. O mundo em que nós vamos viver precisa de Jesus. É muito comum a gente perceber a igreja sem Jesus. O mundo em que nós vamos viver depois dessa pandemia, eu ouso dizer, não precisa da igreja do passado. Precisa de Jesus. Jesus ficou esquecido. E está na hora de eu e você, nós, juntos, vivermos a igreja de verdade. Não a igreja online, não a igreja dos cultos, não a igreja dos templos. A igreja de verdade, o corpo de Cristo, a união, a compaixão e a partilha, o amor ao próximo, a devoção aos ensinamentos, a dedicação àquilo que Jesus nos ensinou. Está na hora de eu e você apresentarmos Jesus de novo para esse mundo caído. Só assim, nós teremos respostas para as perguntas que nós nem nos fizemos ainda. A minha oração de hoje, para você e por você, é que Jesus entre dentro do seu pensamento de tal maneira que nunca mais você pense da mesma forma. Hoje eu não vou terminar com uma oração. Hoje eu vou terminar com um desafio. Você pode orar aí na sua casa. Eu vou terminar com um desafio. O meu desafio é que durante essa semana, você tire pelo menos 30 minutos. Eu sei que é muito. Eu não estou falando de 2 minutos. Eu cansei dos crentes rasos. Que você tire 30 minutos para meditar naquele que te enviou para cá. De onde você veio, para onde você vai, o que te formou e qual é a razão de tudo isso. E ao final dessa semana, você voltar para esse texto de Coríntios e ler esse texto com uma nova ótica. E ao terminar de ler esse texto, experimentar a sua conversão. Em nome de Jesus. E se isso acontecer, entre em contato com a gente. Deixe a sua mensagem nos nossos sites, nas nossas mídias sociais. Vai ser muito bom ouvir que Deus está falando contigo. Espero que você tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe, literalmente, que Deus te abençoe nessas meia hora e que você possa testemunhar da sua fé para todos ao seu redor, digitalmente e pessoalmente. Fique com Deus, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Bom, é isso. Eu espero que essa mensagem tenha agregado valor para você. Eu sei que foi uma mensagem um tanto complexa, mas eu tenho plena convicção de que você é um pensador, que você é uma pessoa inteligente, que você é um vencedor, como nós lemos, e que essa palavra vai te fazer bem. Bom, eu quero ressaltar 2 coisas. Semana passada nós fizemos um grande encontro do Zoom para exercitar aquilo que nós chamamos de ser igreja, os nossos grupos de conexão, as nossas igrejas. Eu quero te convidar a insistir em participar de a insistir a trocar essas informações e aprendizados durante a semana. Se você ainda não participa de nenhum grupo de conexão, você pode me mandar uma mensagem no meu telefone, no meu WhatsApp, que vai estar aparecendo aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Na verdade, fiz essa brincadeira porque o meu editor pediu para eu apontar para lá. E eu estou quebrando ele. Mas está aqui, ó, aqui. O telefone está aqui. Manda uma mensagem para mim e eu vou te encaixar num grupo de conexão. Um grupo com a sua faixa etária ou, enfim, com os interesses que você queira discutir. Para que você possa aprender. Nesse momento, a gente não consegue conviver junto ainda. Vai passar, mas a gente ainda não consegue conviver. Mas a troca de experiência e de aprendizado a gente precisa ter. Então eu quero muito que você participe de um grupo de conexão. Ah, mas eu não estou em Volta Redonda. Cara, tu pode estar na Europa. Tem um amigo meu que está na Nova Zelândia, que está participando, vai participar de grupos de conexão. Então, isso não é empecilho. Hoje, nós vivemos numa aldeia global. E eu quero que você faça parte disso também. Eu quero poder te ajudar e poder, de alguma forma, cuidar de você e você cuida de mim e nós nos cuidamos e nos pastoreamos. E a segunda coisa é a seguinte, você deve perceber
E a cada semana a gente vai melhorando e as coisas vão melhorando. Mas nós temos a intenção de voltarmos aos nossos cultos presenciais, para nossa casa. Isso aqui é a nossa casa. Eu amo isso daqui. A gente está fazendo uma reforma e graças a Deus a profecia que Deus nos deu se cumpriu. Que no momento de escassez nós teríamos abundância. E nós estamos abundando. A obra está andando, está tudo ficando lindo, maravilhoso, o forro está acabando. Mas as nossas contas cotidianas continuam. A gente tem um aluguel desse espaço, custa R$3.000. A gente tem algumas contribuições que são feitas para as pessoas que trabalham com isso, inclusive eu. E nós somos super transparentes com isso. E eu quero te convidar a participar. Eu acredito que se você recebe valor, se você tem sido edificado, nada mais justo do que você participar. Claro, você não é obrigado. Nós vamos continuar fazendo isso por amor, mesmo que você não contribua. Mas toda pessoa que tem consciência, e toda pessoa que quer participar, entende essa necessidade. Se você quiser participar, sem pressão, com aquilo que você decidir no seu coração, essa semana os nossos fundos vão ser direcionados para pagar as contas. Então aqui do lado, ó, tem um código do PicPay, a gente está ficando digital, moderninho, entendeu? Você pode baixar o aplicativo do PicPay, cadastra aí o seu cartão, hoje em dia tudo é digital mesmo, e aí você faz a sua contribuição aqui no PicPay para a gente pagar as nossas contas. Mais uma vez, sem pressão, mas eu gostaria de te convidar a participar dessa bênção também. No mais, que você tenha uma ótima semana, que você seja cheio de oportunidades de ser abençoado e abençoar outras pessoas. Mais uma vez, Deus te abençoe, uma ótima semana e até semana que vem. Deus te abençoe.